Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Estamos agora na aula 13, construção de gráficos, parte 1. Então, nessa primeira parte nós vamos encontrar os principais pontos para traçar aí o gráfico. Faremos 2 exemplos de fixação. Na parte 2, mais 2 exemplos, porque vai acontecer de algumas situações os pontos serem coincidentes. E finalmente, na parte 3, vamos obter aí um método, vamos apresentar um método bem importante, bem rápido, só que ele não vai contemplar todos os pontos principais do gráfico. Ele vai contemplar o vértice e 2 pontos que a gente vai associar aí à direita e à esquerda. No caso, pegaremos o x do vértice mais 1 e o x do vértice menos 1. Muito bem. Sempre a gente vai ter aí como construir a parábola, mas cuidado. Vai ter casos que a gente vai ter apenas um ponto, vai ter casos que a gente vai ter 2 pontos, tem casos que a gente vai ter 3 pontos e o máximo que a gente consegue é 4 pontos. E é isso que a gente vai ver nessa primeira parte, ok? Muito bem. Para construir um gráfico de uma função quadrática, devemos. Então aqui está de forma completa. A gente primeiramente, em ordem, vai encontrar as raízes ou pontos que cortam o eixo x. Esses 2 pontos serão x' e 0, x duas linhas e 0. São 2 pontos no máximo. Por quê? Porque existem 6 possibilidades. Vou tentar desenhar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, eu posso ter essa situação, posso ter essa situação. Pode acontecer de ter apenas uma única raiz, com A positivo, aqui também com A negativo. Pode ser que nem tenha raiz. Então veja, aqui nós temos 2 raízes distintas e o A é positivo. Então x', x duas linhas. Aqui é a mesma coisa, porém o A negativo, x', x duas linhas. Aqui apenas um ponto, ou seja, x' igual a x duas linhas. É uma raiz dupla, elas são iguais. Aqui é a mesma coisa, x' igual a x duas linhas, porém o A é negativo, e nesses 2 últimos casos nem raiz temos, por isso que não cortam o eixo x. Eu fiz aqui um desenho igual, então esse primeiro o A é positivo e esse segundo o A é negativo. Muito bem, são 6 possibilidades de gráfico. Então, encontrando as raízes, a gente já parte para o ponto que corta o eixo y. Veja, a função ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Se o valor de x for 0, 0 ao quadrado é 0, então isso aqui vai dar 0. b vezes 0 também dá 0. Sobra o próprio c, então o y vai ser exatamente o ponto c. E depois o vértice da parábola, que a gente viu que pode ser dado pela x do vértice, que é a média aritmética das raízes, x' mais x duas linhas sobre 2, ou x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, ou substituindo na própria função. Um esboço aqui de um gráfico, vamos pensar da seguinte forma. Se o meu gráfico tem este comportamento, vamos dizer assim, note, aqui eu tenho x', aqui eu tenho x duas linhas, esse ponto é o ponto que corta o eixo y, e aqui o vértice da parábola. Então veja, temos aqui no máximo 4 pontos. Mas podemos ter exemplo que a gente só vai conseguir um único ponto. Como que a gente vai conseguir um único ponto? Veja, quando a gente, por exemplo, pegar aqui a seguinte situação, uma raiz aqui sendo 0, e ela sendo dupla. Veja, o ponto que corta o eixo y é este, a raiz ela é igual, x' igual a x duas linhas, as 2 raízes são iguais, é ali também, e o vértice da parábola também é ali. Então houve uma coincidência. E aí na parte 3 a gente vai resolver isso, vai colocar um ponto à direita do x do vértice e um ponto à esquerda e encontrar os y e construir esse gráfico. Mas os pontos principais todos foram coincidentes aqui. Então está aí uma ideia para a gente construir um gráfico de uma função polinomial do segundo grau.
Fazendo essas três situações, a gente já pode traçar esse gráfico com os pontos encontrados, ok? Veremos o primeiro exemplo. f de x igual a x ao quadrado menos 6 vezes x mais 8. Podemos usar a forma resolutiva com o discriminante delta, podemos usar completando aí o quadrado, mas vamos optar pela soma e produto das raízes. A soma é menos b sobre a, que é 1. Então, o sinal contrário de b, 6. Produto, c sobre a. 8 sobre 1, 8. Muito bem. Então, nós temos aqui que investigar duas raízes, cujo produto é 8. Começaremos pelo produto. Então, sempre aqui 1 e 8. Se as raízes forem inteiras, a gente vai conseguir encontrar aqui. Aumento para 2 vezes 4 também é 8. 3 não dá. Não dá números inteiros. E aí 4 e 2 volta nos casos anteriores. A gente encontrou aqui, ótimo. Não precisa usar a forma resolutiva. Agora eu vou para a soma, tem que ser 6. Note que esse primeiro caso não dá, mas o segundo dá. Veja, 2 mais 4, 6. E 2 vezes 4, 8. Já encontramos os dois pontos. x'2 e 0. x duas linhas 4 e 0. Então já temos dois pontos. Eu vou separar esses dois pontos e a gente vai encontrar agora o ponto que corta o eixo y. Então, se eu tenho aqui que a função é y, y é igual a x ao quadrado menos 6 vezes x mais 8. Para encontrar o ponto que corta o eixo y, basta substituir aqui o x igual a 0. Note que aqui vai dar 0 ao quadrado, 0. Menos 6 vezes 0, 0. Então, note que o y vai dar 8. Então, já encontramos o ponto que corta o eixo y. 0 para x, 8 para y. Falta apenas o vértice da parábola. Então, temos agora que calcular o vértice. Duas formas para calcular o vértice, que a gente viu nas aulas anteriores. Menos b sobre 2 vezes a. Então, menos b vai dar menos 6 vai dar 6. Sobre 2 vezes a, que é 2, vai dar exatamente 3. Mas a média das raízes, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Também é possível calcular dessa forma. Então, fazendo aí passo a passo, para que vocês encontrem o x do vértice, posso fazer x' mais x duas linhas sobre 2. Ou seja, 2, que é o x', 4, que é o x duas linhas, dividido por 2. E aí 6 por 2, 3. Como encontrar o y do vértice? Basta substituir no lugar do x aqui, o x do vértice. A forma associada será y do vértice, será x do vértice ao quadrado, menos 6 vezes x do vértice, mais 8. Então veja, para calcular o y do vértice, eu vou jogar no lugar do x do vértice o número 3. E aí teremos y do vértice igual a 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18. Mais 8. Devido ao nosso espaço, vamos para cá. Y do vértice vai ser menos 9, mais 9 menos 18 é menos 9. Menos 9 mais 8 é menos 1. E aí encontramos mais um ponto, x do vértice 3 e y do vértice menos 1. Muito bem. Então tá aí os 4 pontos, mas nem sempre a gente vai ter 4 pontos. Veremos nos outros exemplos, a gente vai ter um número menor de pontos. Agora veja só, nós temos aqui 4 pontos. Vou marcar eles no gráfico. 2 e 0, 4 e 0. São os pontos que cortam o eixo x. 1, 2, 3, 4. Então temos, não é 1, e sim 2. Raízes 2 e 4. 2 e 0, 4 e 0. Ponto que corta o eixo y, 0 e 8. Então vou marcar aqui 0 para x e 8 para y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este será o ponto. Faltou o vértice da parábola, 3
e 1. 3 para x, 3 e menos 1, perdão. Aqui vai ser o vértice. Eu sugiro que a gente sempre, quando for construir um gráfico, começar pelo vértice, porque é dele que a gente tem uma simetria da parábola para fazer o contorno correto. Então, começaremos no vértice da parábola, 3 e menos 1. Os pontos estão aqui nessa situação e este aqui. Então, a parábola tem esse comportamento que a gente vai desenhar aqui. Não está perfeita, é um esboço, obviamente, mas aqui nós temos o vértice da parábola, aqui as duas raízes, onde cortam o eixo x, e aqui onde corta o eixo y. Está aí com os 4 pontos principais. Ponto que corta y, duas raízes e o vértice da parábola. Tranquilo? Muito bem. Segundo e último exemplo, g de x igual a menos x ao quadrado menos 2x. Podemos usar aqui a seguinte situação. Vamos igualar a zero para acharmos as duas raízes. Colocaremos o x em evidência, vai ficar menos x menos 2. Por quê? Porque na distributiva x vezes menos x é menos x ao quadrado e x vezes menos 2 é menos 2x. Existe um produto de dois termos onde esse produto é zero. Ou esse primeiro é zero, ou esse segundo número é zero. Esse termo é zero. Então, esse sendo zero, x' é igual a zero, já é uma raiz. Ou menos x menos 2 igual a zero. Basta jogar o x lá para o segundo membro, ele fica x igual a menos 2. Se eu faço diferente, como muitos podem fazer aqui sem problema algum, a gente passa o 2 negativo para lá, então fica menos x igual a 2, e aí a gente multiplica por menos 1. Então dá na mesma, só escrevemos uma linha a mais, x igual a menos 2. Se x' é zero, x duas linhas é menos 2. Então quais são esses dois pontos? 0 para x' e 0, e o segundo, menos 2, que é o x duas linhas e 0. Já vamos marcar esses dois pontos. Muito bem. Precisamos do ponto que corta o eixo y. E qual será esse ponto? É 0 e c. Como o c aqui vale 0, o ponto vai ser 0 e 0. Basta substituir no lugar do x o número 0, então fica 0 ao quadrado 0, 2 negativo vezes 0, 0. Então, ponto que corta o eixo y é 0. Qual vai ser a nossa observação? A observação é que este ponto, ele coincidiu com uma das raízes. Note, uma das raízes é o próprio ponto que corta o eixo y. Então a gente já não vai ter mais 4 pontos, e sim 3. Por quê? Porque ainda tem um vértice. Podemos até ter 2 se houver a coincidência de novo. Mas vamos identificar o x do vértice. O x do vértice pode ser dado por menos b sobre 2 vezes a, ou a média aritmética dessas duas raízes. 0 menos 2, ou seja, 0 mais menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Se eu usar menos b, então vai ficar menos 2, fica mais 2, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. E aí fica 2 dividido por menos 2, vai dar menos 1. Agora, para encontrar o vértice, já que eu posso chamar g de x de y, ficaremos com y do vértice igual menos x do vértice ao quadrado menos 2 vezes x do vértice. Vamos tomar muito cuidado na substituição, porque o valor é negativo. O x do vértice é menos 1. Então veja, y do vértice é igual a menos, o x do vértice é menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes x do vértice, que é menos 1. Outro cuidado especial, nunca devemos fazer esse menos com esse menos e colocar mais. Tem que fazer a potência primeiro. E menos 1 ao quadrado fica mais 1. Com esse menos do lado de fora, fica menos 1. E menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, o y vai ser igual a 1. Muito bem. Então, já temos o x do vértice, vamos colocar aqui. X do vértice é menos 1. E o y do vértice é 1. Esse vai ser o nosso
terceiro ponto, já que este ponto ele é coincidente com a raiz. Então, qual vai ser o vértice? O vértice da parábola, a gente calculou menos 1 e 1. Está aqui o vértice da parábola. Vamos começar a construção do gráfico por ele. Mas a gente pode começar colocando aqui as raízes, 0 e 0, e menos 2 e 0. Então, menos 1, menos 2 e 0. O x do vértice é menos 1 e 1. Então, menos 1 e mais 1. Está aqui o vértice. Então, é interessante que a gente comece a construção do gráfico pelo vértice. Veja, se o vértice está aqui e tem essas duas raízes, o comportamento da parábola será esse. Vamos só conferir. O A é negativo, ok, vale menos 1. As raízes são menos 2 e 0. Aqui a gente já concluiu isso. E o vértice da parábola é menos 1 e 1. Então note que essa forma a gente obteve 3 pontos. Ok? Para que a aula não fique extensa, nós vamos encerrar nesse segundo exemplo. Na próxima aula faremos mais 2 exemplos. Talvez a gente não consiga esses pontos principais. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.